Queridos irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, quase no finalzinho do Antigo Testamento, em Abacuque, capítulo 1, 2 e 3. Abacuque, capítulo 1, 2 e 3. Todos acharam? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2. E eu creio que vai dar tempo para nós também lermos o capítulo 3. Às vezes eu pego um versículo só e a gente medita. Hoje nós vamos tentar fazer, não uma dobradinha, vamos fazer um trio aqui, né? 3 capítulos num sermão. Então eu peço que os irmãos me ajudem e nós vamos lendo devagarzinho e meditando. Todos acharam? Diz assim então a palavra do Senhor. Antes de nós lermos o capítulo 1 e 2, eu quero convidar você a ver o versículo 20 do capítulo 2. Versículo 20 do capítulo 2. Leia silenciosamente. Agora eu vou ler capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, todos nós. Deus está no controle e também está no trono da sua vida. Eu quero crer. Amém? Vamos ler então o versículo 20 todos juntos. Abacuque 2, 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ok. Olhando para o capítulo 1, nós vamos fazer a leitura. E diz assim a Sagrada Escritura sobre a iniquidade do povo de Israel, de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão. Acho que eu vou trocar de microfone. Alô. Vamos lá, versículo 3 agora. Porque me mostrarás a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca os justos e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradores não suas. Ela é pavorosa e terrível, cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos
são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como a areia. Eles escandecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados esses cujo poder é seu Deus. E aí então Abacuque vai orar. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó Deus Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar o juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. E todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os arrastão, e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua varredura. Porque por eles enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Dá uma respirada. Nós estamos aqui lendo o profeta Abacuque, um homem que Deus escolheu para ser um profeta, que nos dias de hoje é como um pastor. E Abacuque, então, viveu nos tempos de décadas onde o reino do sul, o reino de Israel, estava vivendo na injustiça, na idolatria, na imundície desse mundo. E é interessante nós olharmos para esse homem, que ele não está pregando para o povo de Israel. Eu não quero que você olhe esse sermão nessa noite como eu pregando para você. Ele é diferente dos outros profetas. É interessante Abacuque na sua ação diante do povo de Deus. Ele não prega para o povo, não chama a atenção do povo, ele não exorta o povo. Ele é um homem escolhido por Deus que ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer exatamente isso. E orar. Ele está orando. Ele simplesmente vai direto para Deus e conversa com Deus e não com o povo, se desviando. Isso é uma grande lição para nós. Ele nos convida a caminharmos na oração, na justiça de Deus. Irmãos, o que você faria ao ver o mundo com todo esse caos político, econômico e tantas outras situações que nos incomodam? Parece que Deus se calou, e essa é a palavra que ele fala diante de Deus. O Senhor parece que não está vendo nada. Na verdade, ele faz duas perguntas, e o Senhor responde as duas perguntas. Uma delas é essa. E a gente vê os problemas, os pecados, as nossas famílias sofrendo, nós lutamos. Ele viu a ameaça da Babilônia diante do seu povo.
Abacuque aqui, ele, diante de ver o povo de Israel andando longe de Deus, mas ele não fala para esse povo, ele fala com Deus. Ele tem livre acesso direto a Deus. Irmãos, muitas vezes nós queremos falar diretamente com as pessoas, mostrar uma solução, levantar uma bandeira branca de paz, pregar o Evangelho, ok. Mas acreditando que Deus é bom, mesmo que o mundo tem tanto mal, ele começa a fazer alguns poemas, como salmos. E nós lemos um pouquinho dos seus poemas. E o capítulo 2 vai continuar fazendo esses poemas. Ele faz essa pergunta diante de Deus sobre o sofrimento do mundo, exigindo que Deus faça alguma coisa. E a resposta de Deus é o alvo do livro. A resposta de Deus tem que ser o alvo da nossa atenção. A resposta de Deus tem que ser tudo para nós. Nós começamos a ouvir tantas vozes, tantas respostas, não é verdade? Irmãos, eu tenho absoluta certeza que você vai concordar comigo, que diante dos problemas do nosso dia a dia, as pessoas do mundo não querem pegar a Escritura e abrir a Escritura. Vai ligar numa televisão, ver uma programação, seja a Netflix, seja o Sai de Baixo e tantas outras coisas, para espairar um pouco, talvez vá dormir para esquecer os seus problemas. E nós acabamos de ler um versículo logo no início. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, no céu. Deus está no seu santo trono, reinando. Ele está no templo, está no seu coração. E nós precisamos ouvi-lo. Por isso que Abacuque, sabendo que o alvo principal é ouvir a voz de Deus, o que ele faz? Ele não vai conversar com o povo. Ele vai conversar com o próprio Deus. E nessa conversa, nesse diálogo, nesses poemas que ele vai citando no capítulo 1, no capítulo 2, a resposta de Deus marca esses argumentos dessa pronúncia clara, ele rasgando o coração diante de Deus, ele está berrando aqui. E essas duas reclamações, Deus responde. A primeira delas está na seguinte frase: Senhor Deus, a vida do povo de Israel se tornou horrível. Está horrível a vida do povo de Israel. E é tão gostoso a gente ver esse líder, esse servo de Deus, olhar para o seu coração pecaminoso, para a sua vida diante de Deus. Porque antes de eu querer fazer alguma coisa para ajudar e cuidar do povo de Deus, eu tenho que olhar para mim, como Isaías fez. Se nós olharmos os livros que antecedem Naum, Ageu, Sofonias, Jeremias, Isaías, todos eles, antes de eis-me aqui, Senhor, ai de mim, Senhor. Antes de ter visão do povo, ter visão de Deus. Os meus olhos viram o Senhor. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí então, a vida de Israel se tornou muito difícil, horrível, pela idolatria, a injustiça, o pecado. E ninguém quer ler a Bíblia. As pessoas rejeitam.
A violência, a injustiça, a idolatria, a imoralidade é resultado disso. Cheios de líderes corruptos em Israel. Nós vivemos num mundo onde o pecado se multiplicou de uma forma terrível. O amor se esfriou mesmo. A gente comentou isso no encontro com os homens ontem. Foi muito gostoso meditar junto com eles em Apocalipse capítulo 7. E os dias que nós passamos são reais, iguais. Por isso que a Escritura ela é atual e sempre será atual. E ela está tratando do futuro. Não precisa comprar um livro que saiu agora há pouco aí, que vai falar, como é que o crente agora pode vencer. Olha para a Bíblia. Abacuque gritando para Deus agir. Parece que Deus não muda nada, mas Deus responde. De imediato. Deus diz, eu estou ciente do que o meu povo tem vivido, de ter se desviado para o caminho mau. E olha só a resposta de Deus para esse homem chamado Abacuque. Deus fala assim, eu estou tão ciente que nada foge do meu controle que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o inimigo, que nada mais é o governo babilônico, e eles vão massacrar o meu povo, disciplinar o meu povo, destruir o meu povo. E é interessante que nessa conversa de Abacuque com Deus, ele chega para Deus e fala assim, não, eu não acredito que o Senhor vai fazer isso. Ô Deus, presta bem atenção, é bem por aí. Deus, o povo da Babilônia, eles são terríveis, sanguinários, muito pecador, muito idólatra, muito pior do que o povo de Israel. E o Senhor vai permitir que os babilônios façam isso com o meu povo? Não parece ser irônico? Esse paradoxo? Espera aí. E aí então ele se coloca diante de Deus, Abacuque, como um grande vigilante. Aquele que quer cuidar do povo de Deus, ele fala, olha, eu estou como vigilante nas muralhas aqui, procurando estar atento, vigilante para cuidar desse povo. E agora o Senhor diz que vai vir um exército do mal, que vai destruir tudo. Que situação interessante. Como é que age o seu coração diante de um Deus que a palavra dele diz que os pensamentos que Deus tem são muito maiores do que o nosso? Isaías diz que quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ninguém deu palpite para ele. Assim como Miqueias ou Isaías, Deus usará esse inimigo feroz para puni-los em suas maldades e suas injustiças. Deus não está preocupado se Abacuque vai gostar ou não da sua resposta. E Deus é assim conosco. A gente às vezes pensa e quer que seja de um jeito, e Deus não está muito preocupado com isso não. Porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo, Ele é soberano. Ele dita as ordens. Aí nós vamos encontrar agora mais uma pergunta. Aí ele vai fazer uma outra pergunta e Deus vai responder para ele. Vamos continuar lendo então agora o capítulo 2. Preste bem atenção no capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado
mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberano, que diz: o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, o justo viverá pela sua fé. Vamos falar juntos? O justo viverá pela sua fé. Grave isso. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância ou a sua gananciosa boca se encarcara como o sepulcro. E como a morte que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Versículo 6. Não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daqueles que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega e penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, de lixo, visto como despojaste. As muitas nações, todos os mais povos, despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutam para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizestes dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue de homens, e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Dá uma respirada aí que estamos terminando o capítulo 2. Que aproveito tem o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daqueles que diz ao pedaço de pau: acorda! Ai daquele que fala à pedra muda: desperta! Pode o ídolo ensinar alguma coisa? Eis que está coberto de ouro, de prata, de bronze, mas o seu interior não há fôlego de vida nenhum. Vamos ler o versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E agora então vem a segunda pergunta, que nós acabamos de ler no capítulo 2. A Babilônia é pior do que o povo de Israel. São mais corruptos, mais violentos, mais idólatras, e o seu poder militar
batem no peito, dizendo que são melhores. E agora então, realmente o povo sofre o pão que o diabo amassou. São reunidos como peixe dentro de uma rede, como nós lemos. O povo da Babilônia vem e devora essa nação de Deus, sem perguntar. Eu fico imaginando Abacuque vendo tudo isso. Um coração pastoral que não prega para o povo, mas ora pelo povo. Há uma grande diferença você falar de Deus do que você falar com Deus. Billy Graham, muitos aqui já ouviram falar e conheceram. Um homem que falava de Deus, que em um dia às vezes tinha mais de 15 sermões para pregar. Mas ele se preocupava em também ter tempo para falar com Deus. Eu não posso falar só de Deus, eu tenho que falar com Deus. Como o Senhor está assentado no seu santo monte, no seu templo, no seu pedestal, ele começa a fazer aquela pergunta: se Deus é tão bom, um Deus tão santo de amor, como pode usar uma nação mais corrupta como instrumento na sua história para punir e corrigir o seu povo? Irmãos, nós questionamos Deus muitas vezes assim. Lembra de Asaf, em um dos salmos, se eu não me engano, o Salmo 18. Asaf, quando ele começou a olhar a grama do vizinho, começar a ver os ímpios prosperando, família boa, mas não sei o quê, o que Asaf questiona Deus? É inútil eu me purificar. Que absurdo, ele disse. E aí Deus disse para Asaf o que Deus está dizendo agora nessa oração para Abacuque. Eu disse que vou punir o meu povo, mas eu não disse que eu vou destruir o meu povo. Deu para ver a diferença? E ele então, em sua oração, ele vai entendendo de que estava valendo a pena falar com Deus e orar a Deus, cuidando do seu coração para cuidar também de outros. Temos aqui uma grande verdade com todas as suas credenciais e princípios que nos levam a avaliar da seguinte forma: Deus vai usar a sua palavra, seus líderes, as pessoas, Deus vai usar o seu Espírito Santo, mas Deus também vai usar inimigos. Ah, eu não gosto daquele, é meu inimigo. Estamos vendo aqui Deus usando os nossos inimigos para apruma. Ah, eles estão rindo de mim. Abacuque orando descreve diante da sua vigília. Deus está cuidando do povo. Ah, mas eles entraram, quebraram os muros. Deus diz: anota bem o que eu estou... Você está com caneta aí, irmãos? Anota. Porque ele disse: olha, você vai escrever isso para que quem estiver passando, até correndo, vai enxergar. O que Deus está querendo dizer com isso? Olha para mim. Olha para mim. Você pode estar na correria do dia a dia, mas o que eu estou falando... Eu sempre, quando eu vou educar os meus filhos, eu falo isso para eles, né, Mateus, que está lá atrás. Deus fala uma vez só. Shhh.
aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. E para nós terminarmos, mostra para Abacuque a sua visão futura daquilo que Deus quer fazer com o povo de Israel. Há uma esperança em Deus. Deus diz que vai destruir a Babilônia. Opa! Deus não vai destruir o seu povo, Ele vai punir, disciplinar, mas não como vai fazer com a Babilônia. A violência das nações, preste bem atenção, cria um ciclo de vingança, aonde Deus usará essa rebelião para destruir a ascensão do próprio inimigo. Vou dar um exemplo aqui para nós. Roma, um império todo poderoso. Cadê Roma hoje? Ó. Sabe quando o inimigo mata o próprio inimigo? É bem por aí. Armam as suas arapucas, as suas armadilhas e eles mesmos caem nos seus erros. Deus pode usar em um tempo a Babilônia para nos corrigir. Eu experimento isso, todos nós experimentamos isso. E Deus prova de que o mal não é maior do que a sua boa mão, a sua bênção. Muitas vezes nós experimentamos o cuidado de Deus dessa forma. Deus se responsabiliza diante de todas as nações a sua justiça. Portanto, a Babilônia cairá um dia, mas o povo de Deus não cairá. Quem realmente é o seu filho. Deus então faz as suas promessas e Ele elabora então 5 poemas. 5 poemas. Eu vou falar aqui, eu quero que você olhe para o nosso mundo hoje, você vai identificar esses 5 poemas de que Deus elabora. E é o que Ele fez, e Ele continua fazendo. Injustiça econômicas, os ricos cobrando juros horríveis para manter os pobres mais pobres endividados. Isso acontece hoje? Nós acabamos de ler e estava acontecendo. A injustiça econômica. Mais um poema. Com isso, os ricos constroem as suas riquezas por custas dos mais pobres, por meios desonestos. Isso é real hoje? Sim. Terceiro poema. Tratam o povo diante de uma crítica como se eles fossem animais trabalhando como escravo e não são, se não produzem, se não dão frutos, tratam com violência. O povo de Deus passou por isso, hein? Qualquer comparação, como é que é? Mera coincidência. Obrigado, Monique. Quem aqui conhece um pouquinho a história do Japão? Tem outros países também. O camarada acorda trabalhando e vai dormir trabalhando, não, o cara não dorme. E com isso, o grau de homicídio, não só no Japão, em todos os outros países, porque hoje só fala em trabalho, trabalho, trabalho. E a gente vê pessoas chegando na igreja e falando, não fui por causa do trabalho. O outro é por causa de saúde, 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 é por causa da saúde. E o outro vai... Oi? Suicídio. O Japão tem um índice de suicídio gigantesco. O povo passou por isso, nós passamos por isso. Quarto, abuso do álcool por líderes irresponsáveis. Os líderes se tornam irresponsáveis na nação, bebendo, festejando, se disfarçando que está tudo bem,
com o nosso dinheiro, com os seus lucros desonestos, sexo, bebida e tanta coisa à vontade. Isso contamina o nosso povo. Antigamente você via um boteco, que era boteco que a gente falava, onde tinha pão, tinha sardinha, você tomava o seu turbaína, mas era o botequinho lá com 51 e lá vai. Hoje é a adega. Pode mulher, com criança. A Bíblia diz que se a nação, a liderança cai, o povo também cai. E em último, o pastor chega, não, tem mais um, que está vazando no texto, assim, está caindo para fora, né? Idolatria. O pessoal acendia uma tocha, ficava ali diante de um pedaço de pau pegando fogo, né? E a gente viu no texto aqui tantas outras coisas. Tudo de ouro, bonito, mas por dentro não tem vida. Essa idolatria que é, preste atenção, o motor que alavanca, que impulsiona a nação para a morte. Ah, eu não tenho santo lá em casa, Ave Maria cheio de graxa. Ah, eu não tenho um pau pegando fogo. Mas nós temos tantos outros ídolos no coração. Vamos falar juntos, já decoramos o versículo 20 do capítulo 2. Dá uma olhada aí. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele todos nós. Eu devo ser exaltado e adorado. Isaías diz, né? O Senhor falando, a minha glória eu não divido com ninguém, muito menos com imagem de escultura. Irmãos, é claro que a gente está vendo a nossa sociedade, vendo o povo de Israel lá padecendo, vendo nós como igreja também lutamos diante desse abuso do álcool, dessa irresponsabilidade, idolatria, imoralidade, injustiça econômica, tanta coisa. Só que o que nós não podemos deixar de prestar atenção, que é o ápice do nosso sermão, Abacuque está olhando para Deus, para o alvo da resposta de Deus, e ele não está pregando, ele está apenas orando. Nós precisamos orar assim? Precisamos. Ah, porque eu vou arregaçar a manga, que eu vou... Vamos orar assim primeiro. E aí, vem o capítulo 3. Não é que vai dar tempo mesmo? 8 horas ainda. Esse povo inimigo tornaram o dinheiro, o poder, a ganância, a segurança nacional, o seu Deus. Servindo esses deuses, adorando esses deuses. E tudo se tornou escravo do Império Babilônio. Se nós tivéssemos que usar uma proposição, uma frase para concluir o nosso sermão, Deus usa a Babilônia, mas que nós não sejamos a Babilônia. Deus usa a sua palavra, seu espírito, a igreja, mas Deus usa a Babilônia, mas não nos tornemos Babilônia. Essa prática da Babilônia faz parte do objetivo de Deus. Nós somos iguaizinhos o povo da Babilônia. É verdade ou não é? Que a gente fica olhando achando que o outro tem mais pecado do que a gente. Sim ou não? E aí, Abacuque vê, realmente, o povo de Israel é tão igual quanto o povo da Babilônia.
E devido a tudo isso, a condição humana vai se recaindo. E a resposta de Deus para Abacuque é as gerações futuras. Qualquer um de nós que vivermos governados pelo pecado, pela Babilônia, nos tornaremos iguais a esses inimigos de Deus. Portanto, há uma pergunta que depende: será que Deus vai deixar esse ciclo acontecendo sem parar? Quando isso vai acontecer? Até quando vai durar esse ciclo? O povo de Israel, os 3D, desobedecia a Deus, vinha a disciplina. Acabava a disciplina, vinha o desvio de novo. E aí quando vinha o desvio, se encontrava no desafogo. Aí saía do desafogo por meio da disciplina. Desafogo, disciplina, desvio. Se desvia, vai ter o desafogo, vem a disciplina de Deus. Deus cuidando, guardando. E ainda bem que temos o capítulo 3. A oração do profeta Abacuque agora, hoje, nesse momento já presente, que Deus derrube as ações corruptas do nosso coração, da nossa nação. É um poema antigo, bem conhecido, dessa ação aterrorizante de Deus, poderosa de Deus. Como os poemas de abertura de Miqueias, de Naum, que são os contextos do livro de Abacuque, Deus age de que forma? Agiu com a nuvem, agiu com o fogo, Deus agiu com o terremoto, foi ou não foi? Deus aparecendo, confrontando o mal e todos que vão desobedecê-lo. Mas temos aqui o futuro glorioso. Deus fará e tem feito um novo êxodo na minha vida e na sua vida. Que novo êxodo é esse? Deus que abriu o mar vermelho e derrotou o faraó, Deus também quer abrir o mar vermelho na minha vida, na sua vida, para destruir o pecado, Satanás, o faraó das nossas vidas. Deus trará esse julgamento sobre o chefe dos maus, aonde a Babilônia versus os futuros crentes, a nova geração, os nossos filhos, as nossas famílias, num êxodo vitorioso. Com isso Deus salva os seus ungidos, na sua linguagem, na sua linhagem de Davi, até chegar por meio de Jesus Cristo. E antes de ler o capítulo 3, você percebe que o livro começa gritando, orando, até quando, Deus? Mas termina a oração com louvor, com gratidão, com júbilo, com celebração. Trará justiça a todos os seus filhos, resgatará os oprimidos, os inocentes. Com certeza tinha muita gente ali que estava levando a vida a sério. E nós vamos caminhando diante das duas mãos de Deus, uma aqui e outra aqui. Aquela que foi pregada na cruz. Uma mão de culpa, de ira, mas também a mão de amor, de justiça e de perdão. Essa esperança nos faz nos congregar, louvar, meditar, de que nós precisamos orar assim. Devemos imitar o exemplo tão lindo de Abacuque. Ainda que falta comida, ainda que haja guerra, ainda que a política e todas as outras áreas estejam em caos,
Deus escolhe dar alegria a todos nós diante das suas promessas feitas a Abacuque. O justo viverá pela fé. Amém? Um homem de oração sejamos nós. Deus pode até nos punir, mas não irá nos destruir. O dia de Deus eliminar o mal que há em nós. Ainda que o mundo seja difícil, temos a confiança no Deus Todo-Poderoso que ama o mundo mais do que nós. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar. E o capítulo 3, eu vou ler algumas porções apenas, mas que é de louvor e gratidão a Deus, de que Ele não nos abandonará. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor jamais nos abandonará. Feche os seus olhos e vamos orar. Capítulo 3. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva o meu coração no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida a tua ira. Lembra-te da misericórdia. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ele para e faz tremer a terra, ele sacode as nações, ele sacode também o meu coração, porque os seus caminhos são eternos. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calças os pés das nações. Marchas com os seus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu o meu íntimo, se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra mim, contra o povo acometido. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da videira, o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Eu convido você a ler junto comigo o verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e fez os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de música para instrumentos de corda. Irmãos, vale a pena servir a Deus. Que a nossa oração e o nosso louvor seja como de Abacuque. Deus abençoe.